Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Suportando a Sã Doutrina. Eu quero compartilhar um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 até o 5, está escrito assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amados, nós vemos aqui uma exortação do apóstolo Paulo para Timóteo e nós aplicamos essa verdade para nossa vida também, até porque foi uma palavra profética liberada através da vida do apóstolo Paulo, falando que chegará o tempo em que as pessoas não vão mais suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão sentir coceira nos ouvidos, vão se recusar a ouvir essa doutrina e vão juntar mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Amados, não é exatamente isso que nós temos vivido? Quantos e quantos falsos ensinos, falsos mestres se multiplicando no nosso meio. Jesus já havia falado que o engano se multiplicaria no final dos tempos. E é exatamente isso que nós temos visto. E veja que aqui o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, chamando Timóteo a um posicionamento, a uma responsabilidade. E eu acho que essa palavra ela é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Amados, nós precisamos nos posicionar. Não importa se nós temos um ministério, né? Por exemplo, nós aqui, eu, a irmã Karina, temos um ministério para ensinar a palavra, para levar a mensagem de Deus, mas não é somente isso. Todos nós temos um ministério em Deus, que é o ministério da reconciliação. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 em diante, fala que em Cristo nós somos uma nova criação, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e é por nosso intermédio, que Deus leva a mensagem da salvação para o mundo. Nós somos os seus embaixadores. Muitas vezes, amados, nós não somos embaixadores falando, mas da forma que nós vivemos. Você é o representante de Cristo Jesus dentro da tua casa. Você é o representante de Cristo Jesus lá no seu trabalho. Você é o representante de Cristo Jesus na rua, andando, fazendo o que você precisa fazer. Você é o representante de Cristo Jesus onde você estiver. Eu e você, amados, e nós precisamos assumir essa responsabilidade de representarmos a Cristo Jesus levando a mensagem da salvação. Essa mensagem muitas vezes não vai ser falada, mas vai ser a forma que você vive, e as pessoas vão ver a forma que você vive e elas serão impactadas pela presença do Espírito Santo em você. Mas elas vão ser impactadas porque elas vão ver o Espírito Santo através das suas atitudes. E amados, é isso que o Senhor está nos chamando, para essa responsabilidade. Veja que o apóstolo Paulo escreveu aqui: na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu exorto solenemente que você pregue a palavra.
Esteja preparado em qualquer momento. Amados, isso aqui não é só uma palavra para nós que pregamos, mas é para nossa vida. Nós precisamos estar preparados para viver, para demonstrar a vida de Cristo em qualquer ocasião, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E para isso nós precisamos o quê? Assumir essa responsabilidade de suportar a sã doutrina. Porque veja que na continuidade do texto diz que virá o tempo em que muitos não vão suportar essa doutrina. Por que não vão suportar essa doutrina? Porque a sã doutrina, o verdadeiro ensino de Cristo Jesus, ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos molda à semelhança, ele nos transforma à semelhança de Cristo Jesus. A sã doutrina nos leva para um trajeto, para uma trajetória de mudança e transformação todos os dias, de glória em glória, de fé em fé. É uma caminhada em que nós vamos sendo moldados, alinhados, transformados, para que cada dia mais nós sejamos parecidos com Jesus. Amados, lá em 2 Coríntios 3,18 fala isso, que à medida em que nós vamos contemplando a glória de Deus, nós vamos sendo o quê? Transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. O intuito de Deus para nós, o desejo de Deus para nós é que nós nos sujeitemos a esse processo de transformação e para isso nós precisamos suportar essa doutrina. Nós não podemos manipular essa doutrina para que ela se enquadre aos nossos próprios desejos, não. Nós precisamos nos render a essa doutrina, precisamos nos render à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, ela vai moldando todo o nosso ser para que cada dia mais nós sejamos semelhantes a Cristo e dessa forma representemos a Cristo Jesus nessa terra aqui. É para isso que fomos chamados, é para isso que o Senhor nos deu uma nova vida, é para isso que o Senhor depositou do próprio Espírito dele para viver em nós, para habitar em nós, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos moldar, para nos instruir. Amados, eu quero encorajar você. Suporte essa doutrina. Não sinta coceira nos ouvidos. Muitos têm sentido coceira nos ouvidos. Por que tantos falsos mestres têm tido sucesso, têm tido multidões acompanhando os seus ensinos, que são ensinos errados, falsos, mentirosos, que não estão de acordo com as verdades da palavra de Deus, ensinos que toleram a imoralidade, ensinos que aplaudem a ganância, o orgulho, o egocentrismo, ensinos falsos, liberado por falsos mestres. E por que eles têm tido sucesso e multidões o acompanhando? Porque essas multidões estão sentindo coceira nos ouvidos e estão juntando, são as multidões que enaltecem esses falsos mestres. Os falsos mestres só têm sucesso porque tem muita gente que não suporta a sã doutrina e deseja satisfazer a sua própria vontade, e para que eles possam satisfazer a sua própria vontade, dizendo-se cristãos, eles vão e buscam essas pessoas que falam o que eles querem ouvir, não o que a palavra nos diz, não o que a palavra nos ensina, porque a sã doutrina ela nos confronta. A sã doutrina sempre vai confrontar o ego humano, o orgulho humano, as carnalidades. A sã doutrina sempre vai confrontar isso. A sã doutrina vai nos levar para um caminho de humilhação, para um caminho de humildade, para um caminho de rendição, não para um caminho de ganância, soberba,
Bem pelo contrário, a sã doutrina, ela vai nos levar para um caminho em que nós vamos diminuindo, para que Cristo seja exaltado através de nós, porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Não somos nós que somos a esperança da glória, mas é Cristo em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Abandonar as nossas próprias vontades, precisamos abandonar o amor ao mundo, precisamos deixar isso e precisamos nos render à verdade de Deus. Amados, o Senhor hoje está nos encorajando para que nós possamos suportar. O que é suportar essa doutrina? É como se nós estivéssemos, imagine você em pé, firme, e essa doutrina como sendo algo que é colocado sobre os seus ombros e sobre as suas costas, e você suporta isso. Você suporta, você não vai abrir mão, você não vai se desviar, você não vai dizer, eu não consigo carregar isso, não, você vai suportar isso, porque você sabe que isso que está sobre os seus ombros é para o seu bem. Por isso que Jesus disse, entreguem para mim os seus fardos, os seus jugos, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, por quê, amados? Porque o fardo, vamos dizer assim, o fardo de Jesus, que é a sã doutrina, o verdadeiro ensino, a verdadeira vida em Cristo Jesus, é leve porque Ele nos ajuda a viver, Ele nos capacita a viver. Nós não nos rendemos à vontade de Deus na nossa própria capacidade e força, mas é pelo poder do Espírito Santo, é pela capacitação do Espírito Santo, mas o nosso papel é assumir essa responsabilidade de nos rendermos ao verdadeiro ensino de Deus, ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, ainda que sejamos confrontados, ainda que muitas vezes nos sintamos humilhados, a palavra já nos garante que são os humilhados que serão exaltados. Tem muitos querendo se exaltar na capacidade própria, na força própria, através da ganância, de falsos ensinos, e muitos desses estão se corrompendo cada vez mais, estão se enganando e sendo enganados cada vez mais. Mas nós somos chamados, amados, nós somos chamados a aceitarmos com humildade essa doutrina, o verdadeiro ensino de Cristo Jesus, que quer nos moldar para sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor. E para isso, amados, nós precisamos deixar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, nós precisamos suportar os sofrimentos. Olha o que a palavra diz ali no versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Ou seja, nós precisamos aprender a suportar sofrimentos em fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a permanecer firme no Senhor, independente das circunstâncias. Quando nós lemos a continuidade desse texto aqui de 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos ali nas recomendações finais Paulo falando assim para Timóteo, olha, procure vir logo ao meu encontro, isso você encontra ali nos versículos 9 e 10, e dele vai dizer assim, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Amados, Demas foi citado na carta de Colossenses, lá em Colossenses 4,14, ele foi citado como um colaborador de Paulo, como um colaborador do ministério de Paulo. Quando nós vemos o período em que a carta aos Colossenses foi escrito e esse de 2 Timóteo, é uma diferença provavelmente de 4 anos. A carta aos Colossenses provavelmente foi escrita no ano 62 depois de Cristo e 2 Timóteo provavelmente no ano 66 depois de Cristo. Uma diferença de 4 anos. Nesses 4 anos, provavelmente esse Demas, ele começou o quê? Começou a se encantar com o mundo, começou a tirar o foco dele, o alvo da fé dele, que era Cristo Jesus, e começou a se tornar amigo do mundo. Como Tiago nos ensina, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E ele foi tão ludibriado pelo mundo que ele amou mais o mundo do que a palavra de Deus e deixou o apóstolo Paulo, abandonou o ministério.
Eu fico imaginando alguém que caminhou com o apóstolo Paulo, como que ele conseguiu desviar os seus olhos de Cristo Jesus e olhar para o mundo e amar mais o mundo. É para ver aqui, amados, como a responsabilidade é nossa. Nós não podemos terceirizar. Ele foi pastoreado nada mais, nada menos pelo apóstolo Paulo. Como que ele se desviou do caminho? Um homem sábio pastoreando ele, um homem entregue, rendido a Deus, pastoreando a vida dele. E como que ele conseguiu se desviar? Por isso que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor, do líder. Não, é nossa responsabilidade caminhar nessa doutrina, permanecer fiel a Deus, permanecer na palavra de Deus, independente do que esteja acontecendo. Nesse momento, o apóstolo Paulo estava preso, a igreja estava sendo perseguida, e esse aqui é um exemplo de alguém que olhou para o mundo, amou mais o mundo, viu as circunstâncias completamente contrárias e falou: eu quero é viver a minha vida do meu jeito. E quantos têm vivido assim, amados? Quantos têm negligenciado a sua vida, a sua comunhão com Deus, têm amado mais o mundo, não têm suportado essa doutrina? Ah, amados, a minha oração é que eu e você sejamos todos os dias da nossa vida fortalecidos pelo poder do Espírito Santo para permanecermos no Senhor, debaixo do verdadeiro ensino, que quando nós formos confrontados pelo Senhor, pela palavra de Deus, nós não nos sintamos envergonhados ou então não criemos muros de proteção contra a ação de Deus em nós, pelo contrário, que nós possamos nos render mesmo e dizer: Senhor, muda o que precisa ser mudado, molda o que precisa ser moldado, corrige, transforma, faz do seu jeito, Senhor. Ah, amados, que eu e você, nós possamos nos render e assumir essa responsabilidade de nos posicionarmos, suportando essa doutrina, suportando as correções, suportando os sofrimentos, suportando os momentos em que estamos sendo moldados pelo Senhor. Nos momentos em que estamos sendo moldados profundamente pelo Senhor, não são momentos de alegria para nós, mas nós precisamos suportar esses momentos. Não podemos fugir, não podemos sentir coceira nos ouvidos e querer adaptar a palavra de Deus para a nossa própria vontade, para satisfazer os nossos próprios desejos. Não, precisamos abrir mão dos nossos próprios desejos. Precisamos abrir mão do orgulho, do egoísmo, da ganância, da inveja. Precisamos abrir mão de tudo isso e receber o poder do Espírito Santo que vive em nós para nos capacitar e nos ajudar a avançar, a fluir cada vez mais na verdade de Deus. Firmes no Senhor, porque Cristo em nós é a esperança da glória e nós precisamos ser o quê? Moldados todos os dias para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai, muito obrigada pela tua exortação, obrigada porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos dado da sua graça, do seu poder para suportar as adversidades, o Senhor tem nos capacitado para vencer todo o mal. O Senhor tem nos ajudado a vencer toda a obra da carne, a viver no Espírito e pelo Espírito. E eu oro mesmo, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós continuemos firmados no Senhor, que continuemos suportando essa doutrina, que nós não sintamos coceira nos nossos ouvidos, pelo contrário, que tenhamos os ouvidos bem abertos para ouvir e receber da sua mensagem, da sua palavra, do seu ensino, da sua verdade, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a vivermos uma vida que glorifica ao Senhor, nos ajuda a termos um posicionamento correto dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, com as pessoas que conhecemos, na rua, na igreja, em todos os lugares que nós estivermos. Nós queremos demonstrar a sua vida. Nós queremos que o teu Espírito flua em nós e através de nós.
Por favor, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nos ajuda, nós queremos em tudo permanecer firmes no Senhor e que em tudo a nossa vida seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.